Olá para todos, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, todos em paz e com saúde, né? Hoje é a coisa que a gente mais deseja, acho que, né, é unânime, questão de buscar a saúde e buscar o equilíbrio, como conversamos semana passada. Não é simplesmente não estar doente, é estar em equilíbrio. Hoje eu quero conversar com vocês sobre os primórdios da nossa formação, para nós entendermos muitos conflitos que existem dentro de nós. Para iniciar, eu quero dizer que nós temos 3 dimensões dentro de nós: o pensar, o sentir e o agir. Como é que começou tudo isso? Vamos conhecer essa história desde o início. Eu terminei semana passada com a seguinte reflexão: aquilo que nós pensamos gera em nós emoções que se transformam em sentimentos. E ao longo dessa série, nós vamos conversar bastante aí sobre as emoções e os sentimentos. Sentimentos como depressão, ansiedade, culpa, sentimento de culpa, angústia, medo, raiva, ira. São sentimentos que muitas vezes nos dominam e nós não sabemos como controlá-los, como ter uma vida mais tranquila, mais equilibrada, mais, né? Enfim, e aí, como foi que tudo começou? Vamos é, é, conversar um pouco sobre a história de como você foi trazido à existência? Em primeiro lugar, tudo começa no pensamento. Isso é muito importante, muito importante. Você um dia já foi um pensamento. Você foi um dia o pensamento de Deus, em primeiro lugar. Depois o pensamento dos seus pais, quando eles se encontraram. E aí esse pensamento se materializou no momento da fecundação, em que ocorreu o encontro de 2 células importantes, que são chamadas biologicamente de gametas, ou células reprodutivas, ou ainda células sexuais. O óvulo, que é o gameta feminino, se une com o espermatozoide, que é o gameta masculino. E aí, dessa união, surge a primeira célula. Então, o que ocorreu aí? A materialização, a sua materialização. Você, então, passou de um pensamento à existência. Você transformou-se em matéria. E aí, a partir dessa primeira célula, que é chamada de zigoto, essa célula, ela vai se dividir, se transformar em 2. Essas 2, cada uma em 2, vamos ter 4, e aí nós vamos ter uma progressão geométrica. 4, 8, 16, 32, 64, 1, até trilhões que nós temos hoje. Observação importante. Você recebe uma carga genética meio a meio, 50% do seu pai, 50% da sua mãe. Só que esses 50% formam o 100% que é você. É muito importante nós termos essa consciência. Eu não sou meu pai, eu não sou a minha mãe, assim como os meus filhos não sou eu. Você é você, uma pessoa única e uma pessoa especial. Tão especial que se o espermatozoide que fecundou o óvulo da sua mãe, naquele dia, tivesse sido outro, você não seria você. Você nem estaria aqui. Olha que interessante. Então, você já é um vencedor. Sinta-se assim. Além de vencedor, especial. Porque, como você, nunca existiu, nem nunca vai existir nenhum outro. Nem irmãos gêmeos univitelinos, que, numa outra oportunidade, a gente pode conversar mais sobre isso, formação de gêmeos. Vamos lá. Durante o desenvolvimento embrionário, a gente vai ter, numa determinada etapa, a gente vai ter a formação de 3 folhetos embrionários. Bom,
Vocês já entenderam, né, que tudo começa, são duas células que se unem, formando uma, essa uma vai se dividindo, multiplicando, formando várias outras, e a coisa vai crescendo, tomando forma, aí a gente vai ter, inicialmente, né, lá nas primeiros dias de fecundação, né? Muitas vezes sua mãe nem sabe que já está grávida, mas você já está lá se desenvolvendo, você vai ter uma formação de células que são chamadas de células-tronco, porque elas têm a capacidade de se transformar em qualquer célula ou em qualquer tecido e também em órgãos, tá? Quando chega um determinado momento, um pouco mais para adiante, existe a formação de 3 grupos celulares, que nós chamamos em biologia folhetos germinativos ou folhetos embrionários. Nós vamos ter uma camada dessas células mais externa, que é a chamada ectoderme, que vai dar origem, por exemplo, ao nosso sistema nervoso, que é a central de comando do nosso corpo, e também ao nosso sistema sensorial, que é quem capta todos os estímulos externos e internos. Internamente, nós vamos ter uma segunda camada, que é a segunda a ser formada, que é o endoderme. O endoderme, ele vai atuar de que forma? Ele vai formar, por exemplo, 2 sistemas importantíssimos, que é o respiratório e o digestório. Esses 2 sistemas, eles estão envolvidos em trazer a energia para dentro de nós. Como é que essa energia é trazida e é formada? A energia é formada dentro de nós através de 2 elementos, o oxigênio e o alimento. Esses elementos entram dentro do nosso corpo através desses 2 sistemas, o ato de respirar e o ato de comer. Também depois podemos conversar um pouco mais sobre isso. Olha que interessante. Então, vão se conectando aí. O ectoderme está relacionado com o pensar, porque forma o sistema nervoso, e o sensorial. O endoderme está mais relacionado com o sentir, porque está relacionado com energia. E depois tem um terceiro grupo formado, que é o mesoderme. O mesoderme, então, forma nossos músculos, nosso sangue. Ele está mais relacionado com o quê? Com movimento, com o agir. Então, temos aí, olha que coisa linda, os primórdios da nossa formação. Gente, são dias de desenvolvimento embrionário. Você já tem esses 3 elementos formados dentro de você. Ectoderma, pensar, endoderma, sentir, mesoderma, agir. E aí você vai recebendo inicialmente as emoções captadas pela sua mãe, que vão sendo transferidas para você. Olha que interessante. Já na vida intrauterina, você sendo formado. Outra coisa também super interessante, durante esse desenvolvimento embrionário, dependendo do estado emocional da sua mãe, do tipo de alimento que ela comeu e de uma série de outros fatores que não dá para a gente detalhar aqui, mas muitas pessoas desenvolvem mais o ectoderma, o endoderma ou o mesoderma. E aí elas formam, inclusive, o tipo corporal. As pessoas endomorfas, né, que têm a parte de sentir mais forte, elas têm a tendência a um desenvolvimento maior de massa gorda. As pessoas mesomorfas, que são aquelas que têm uma disponibilidade maior em desenvolver a musculatura, e temos as ectomorfas, que são pessoas magrinhas, que têm necessidade em captação de energia e que têm o desenvolvimento do pensar muito forte. O que é que eu quero deixar de reflexão hoje? Quem é que pensa, quem é que sente e quem é que age dentro de você? Essas 3 vozezinhas aí estão se entendendo? Ou está cada uma caminhando para um
para um sentido diferente. Não sei se já aconteceu com você, deve ter acontecido, provavelmente, de você pensar uma coisa, sente outra completamente diferente e age de outra forma ainda mais diferente. Então, é preciso ter uma harmonia nessas 3 dimensões, entre o pensar, o sentir e o agir. É preciso ter equilíbrio nisso daí. Mas como conseguir esse equilíbrio? Aos poucos, a gente vai aqui conversando. A gente vai conversar, a gente vai discutir sobre os caminhos neuronais formados desde a nossa infância, tá? Que muitas vezes fazem com que o nosso sentir seja automático e nem sempre coincida com o nosso pensar e com o nosso agir, tá certo? Então, são coisas que a gente vai conversando ao longo das semanas, tá bom? Então, eu peço que vocês deixem aí comentários, dúvidas, sugestões, críticas. Se gostou, curte. Se não gostou, se não fez sentido para você, tudo bem, você descurte. E se acha que é um conteúdo interessante, relevante, compartilha, tá certo? Então, um grande cheiro para todos e até a próxima semana.